Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Johnny e esse é o Papo de Corredor e hoje nós vamos falar sobre bioenergia e a mediunidade, o trabalho mediúnico, né? Desde que eu comecei a trabalhar como médium há muitos anos atrás, estudando kardecismo, estudando diversas outras doutrinas que trazem a questão espiritualista e de espiritualidade, inclusive fazendo diversos cursos com entidades espirituais de desenvolvimento, eu sempre senti a necessidade do entendimento melhor energético, porque algumas entidades até vinham falar assim, olha, eu sou especialista em energia, eu trabalho energia, vamos cuidar da energia, e às vezes eu percebia que eu não entendia muito sobre como as energias funcionavam e como eu teria que lidar com essas energias, Muitas das orientações que vêm pra gente olha, cuida do pensamento, cuida das atitudes, faça o seu desenvolvimento moral, mas na verdade a gente não entende essa questão energética muito a fundo, e é um conhecimento muito, muito importante para todos os tipos de médium. Quem acompanha o canal aqui sabe que eu falo muito sobre essa questão, então a gente vai falar um pouco hoje sobre essa questão, baseado em algumas frases, inclusive, que eu ouço bastante e que o pessoal que trabalha com mediunidade às vezes ou desiste ou fica com muitas dúvidas se deve continuar ou não, exatamente pelo desconhecimento dos processos energéticos. Algumas frases, por exemplo, que eu ouço bastante olha, eu comecei a trabalhar no centro espírita e desde que eu comecei, tudo começa a andar para trás. Minha vida de relacionamentos, interpessoais, o meu trabalho, dinheiro, de repente comecei com outros compromissos aparecendo, então eu não consigo mais me tornar assíduo naquele compromisso que eu me coloquei à disposição para ajudar o outro a fazer o processo de caridade através do processo mediúnico. Outras pessoas começam a perceber que toda vez que elas ajudam alguém, elas recebem ataques energéticos que muitas vezes mexem inclusive com a questão do físico ou até mesmo com a família, e aí ficam receosas de continuar ajudando e se dedicando ao trabalho espiritual, e por aí vai. São tantas questões, tem gente que vai para o centro, vai dar um passe e se sente mal dando passe, outros sente mal quando a entidade que trabalha com ela, um mentor espiritual, quando vai fazer a saída, sente mal, sente falta de ar, passa mal mesmo, sente ânsia de vômito, entre tantas outras coisas que às vezes acontecem, e a gente precisa ficar muito atento à questão energética envolvida nessas horas. Então são tantos questionamentos que as pessoas têm, principalmente se o que eu estou sentindo é da minha cabeça, se não é, como eu devo me preparar, esses preparos todos que às vezes as casas espíritas pedem parece ser bastante rígidos em alguns aspectos, em outros nem tanto. Então como é que isso funciona energeticamente é o que a gente vai acabar falando hoje aqui e o porquê de tudo isso acontecer. Bom, a gente pode pensar que o trabalho energético, o tipo de conhecimento energético e espiritual é a mesma coisa quando a gente vai numa academia, A gente pega lá um pezinho pequeno e faz uma musculaçãozinha lá e chega em casa dolorido com um peso pequeno, e às vezes a gente olha, vê aquele pezinho tão pequenininho, parece que a gente consegue aguentar algo maior, e quando a gente pega algo maior é muito maior do que a gente consegue mexer, mas a gente olha alguém do lado, ela tá lá com facilidade movimentando aqueles pesos enormes, e a gente mesmo não consegue. Com a consistência, o conhecimento, as posições certas, a prática certa, a gente vai percebendo que os pesos não mudam, mas nós vamos nos fortalecendo e aprendendo a se reconstruir muscularmente para que a gente aguente mais pesos. Então os pesos continuam o mesmo, 2 quilos vai continuar 2 quilos, 10 quilos vão continuar sendo 10 quilos, mas eu que aguentava só 2 quilos passo a aguentar 10 quilos. A mesma coisa acontece com a questão energética. Toda vez que a gente começa um trabalho espiritual, os assédios, os ataques, as energias densas, tem 2 caminhos ali a acontecer. Ataque energético direcionado por, de repente, como a gente já falou em vários vídeos aqui sobre obsessão, quem não assistiu, vá lá assistir, vou deixar aqui nos cards para que vocês possam clicar. Quando a gente tem um ataque obsessivo por conta de um trabalho do bem, acontece que nós estamos trabalhando para ajudar alguém e existe alguém, espírito, que está atrapalhando aquela pessoa que foi pedir ajuda, então a gente está atrapalhando alguém também, além de ajudar, a gente está atrapalhando. E é nítido, e é claro que se a gente está atrapalhando, a gente vai receber uma represária por conta disso, é um padrão natural. Mas é claro, nós temos vários guias, os guias das casas, nós temos os nossos próprios guias que vêm nos proteger, ou seja, nós temos uma infinidade de energia positiva para nos cercar e não deixar com que esses ataques sejam agressivos a ponto de nos atrapalhar. Entendendo isso, a gente consegue entender que
calma, nós não precisamos ter medo, né? A gente tem proteção, as entidades estão aí para ajudar, mas a gente tem que entender que nós precisamos caminhar com as nossas próprias pernas. Então, muitas vezes os guias nos orientam dizendo que, olha, você precisa mudar os pensamentos, mudar o comportamento, fazer a sua reforma moral e tudo mais. E com o tempo eles vão nos ensinando e nos ajudando a fazer isso. Com isso a gente vai mudando o nosso padrão de energia, mas ainda a gente não sabe mexer com energia porque a gente não entende muitas vezes como elas funcionam. Então é dado tempo para que a gente possa aprender a se conectar, que a gente possa aprender a se melhorar e eles vão nos orientando, nos protegendo e às vezes deixando que os ataques cheguem até nós. É por isso que às vezes parece que a gente começa a ter uma certa dificuldade. É a mesma coisa com o peso. Depois que eu começo e eu acostumo com um peso de 2 quilos, eu vou ter que aumentar para 3, para 4. Então a entidade também percebe que a gente está começando a aprender algumas coisas, a galgar alguns controles energéticos através da nossa mente, eles começam a deixar alguns ataques chegarem para que a gente tenha a necessidade de se fortalecer e se comprometer mais com o conhecimento. Estudos energéticos, práticas energéticas levam anos e muita prática, então eles servem como um filtro do que passa energeticamente para que a gente tenha que aprender, porque não adianta a gente pegar um livro, estudar o livro inteiro e falar, puxa, agora eu já sei sobre chakras, eu já sei sobre energia, se eu não pratiquei. Eu sei um monte de teoria, mas eu não vou conseguir fazer isso. É a mesma coisa pegar um livro de medicina, estudar sobre medicina e não significa que eu seja um médico. Eu precisaria ter praticado, ser orientado, ser avaliado. Então é a mesma coisa. O processo do início mediúnico, os nossos mentores espirituais estão aí para nos ajudar. Vão filtrando, deixando algumas coisas chegarem para que a gente aprenda, deixando que algumas coisas baguncem para que a gente aprenda. Mas não significa que foi colocado aquilo lá. Significa que às vezes quando a gente erra no pensamento, quando a gente erra no nosso comportamento, a gente vai ter as reações disso tudo e muitas vezes eles vão deixar para que a gente possa aprender. A mesma coisa lá na academia. Eu pego o peso de 2 quilos, mas eu quero pegar um de 4. O peso tá lá, eu vou pegar ele, só que eu vou ter mais dores musculares, eu posso ter contusões, eu posso ter todas as outras coisas que vão advir do meu excesso ou da minha falta de conhecimento. A mediunidade vai ser a mesma coisa dentro do âmbito energético. Com o passar do tempo, a gente vai aprendendo a se conectar com os protetores, a gente vai aprendendo a se melhorar um pouco dentro do aspecto mental e comportamental, e aí começam as necessidades de entender melhor o que é o processo energético. Muitas vezes a gente aprende pelo espiritismo, até mesmo a Umbanda fala muito isso, que energias iguais se atraem. E aí o pensamento negativo atrai espíritos negativos, o pensamento positivo atrai os espíritos positivos. Mas como é que essas conexões energéticas acontecem é que é o importante para que a gente possa começar a entender e manipular as energias, para que as entidades possam ter menos trabalho com a gente e dedicar o tempo que eles gastariam nos protegendo, nos tirando, nos livrando de vários problemas para ajudar o outro e trabalhar conjunto com a gente. Então a gente não tem mais um guia que toda hora vira um babá, né? Uma babá, uma muleta cuidando da gente o tempo inteiro e ele passa a deixar a gente caminhar com as nossas próprias pernas para que ele possa também se dedicar mais ao trabalho de caridade, ao trabalho de ajuda que nós prometemos fazer em conjunto. Tá? Então o conhecimento de energia é muito importante para esse aspecto. Mas tá bom, Johnny, vamos lá. Então eu entendi que eu tenho aí que aprender sobre processos energéticos, mas para que serve esse tal de bioenergia, né? Bioenergia nada mais é do que o entendimento de que tudo desse mundo é energia. E se tudo é energia em estados condensados, de diferentes condensações, né? Se a gente for para a física moderna hoje já nos explica que tudo é feito de energia atômica, né? Nós temos os átomos e tudo mais, e cada um está num processo de elevação energética, de movimentação energética, e com isso vai dando mais densidade ou menos densidade. Se nós entendemos que nós somos um corpo físico denso, feito de energia, o nosso espírito é um corpo etérico, menos denso, mas feito de energia, e o espírito que está trabalhando conosco também é um corpo, também tem um corpo etérico, mas que está num padrão diferente do nosso e a gente está se conectando, significa que a gente se conecta com muito mais coisas do que a gente poderia entender. Então o estudo da bioenergia não é só o estudo de chakras, né? Quando o pessoal fala, quando a gente entende de chakras e a nossa energia, nós estamos entendendo como nós funcionamos, mas a bioenergia trata de todas as energias que compõem o todo. A gente não vai falar hoje aqui sobre isso porque não dá tempo e é um assunto muito complexo, mas para que vocês possam entender,
quando a gente recebe as orientações, por exemplo, da questão moral, puxa, nós precisamos melhorar, né, a nossa questão moral, cuidado com os pensamentos, cuidado com os vícios, cuidado com todas essas questões, todas elas estão conectadas aos nossos padrões de energia, e se a gente aprende a dominar essas energias, a gente consegue melhorar as nossas questões morais muito mais fácil. Se a gente olhar, por exemplo, pelo nosso chakra da base, que é o primeiro chakra, aquele vermelhinho que aparece nas anotações, né, de chakras, a gente vai entender que ele é o chakra que nos faz estar vivo. Então ele é o mais denso de todos os chakras e é o único chakra que está apontado para a Terra, que é o chakra que nos mantém aqui encarnados. Sem o chakra denso, né, mais denso, a gente não conseguiria manter a nossa estrutura física. Só que nele está toda a estruturação energética de instinto, né, do nosso corpo e da nossa energia, e o instinto vem da nossa sobrevivência. Então, aquele instinto que a gente conhece sobre o medo, né, o correr, né, dos nossos ancestrais, ou eu corria, ou eu matava, ou em alguns momentos eu precisava procriar, então eu tinha as necessidades de prazer. Esses 3 itens são os itens que estão baseados no nosso instinto. Então, quando eu tenho medo, eu passo a perceber que o medo pode me causar um perigo, ou eu corro, ou eu mudo de estado de instinto para atacar, né? E aí eu vou competir, eu vou fazer todas as coisas que a gente faz na nossa vida. Então, se eu tenho medo, por exemplo, eu tenho insegurança de ser desacreditado, né, das pessoas não acreditarem no que eu faço, eu tenho medo de ser traído, eu tenho medo de não ser percebido como o meu valor, eu tenho medo de não ser entendido, eu tenho medo de perder tudo que eu conquistei na vida, eu tenho medo de perder as pessoas que eu amo. Olha quantas coisas a gente receia, né, por conta dos apegos e tudo mais. Então esse é o chakra que nós falamos que é o chakra do apego, porque ele trabalha dentro dos nossos medos, as coisas nos quais a gente se apega, o nosso ego e tudo mais. Quando a gente começa a ter medo demais, a gente começa a querer reagir, né? E aí a reação é a raiva que nos dá quando a gente percebe que a gente não tem controle das coisas e a gente começa a competir com as pessoas, a ser agressivo com as pessoas, a ter planos que não consideram os outros, e aí eu vou pisando nas cabeças das pessoas para conseguir aquilo que eu queria e tudo mais. E quando a gente vai fazendo isso, a reação do mundo, geralmente, as pessoas não gostam da gente, a gente vive brigando, é sempre uma energia pesada, sempre muitos problemas, e aí quando a gente está com muito medo e muita agressividade, tudo ao nosso redor é um caos, a próxima coisa que a gente procura é o prazer. Quando a gente entra no prazer, nós esquecemos todos os medos e todos os problemas advindos da raiva que nós temos, e aí é onde a gente entra nos nossos vícios, os vícios que fazem a gente escapar daquele momento da vida para que a gente possa relaxar, né, e tentar aguentar todo o caos que a gente criou por causa do nosso instinto de medo e de raiva. Então, a gente começa a entender um pouco mais da nossa lógica, e é claro, cada um de nós tem um instinto mais aflorado dentro de nós, porque nós estamos num processo evolutivo, né, e a gente vem encarnando em vários processos de depuração, e a gente vai aprendendo, se melhorando, dominando parte dos nossos instintos, e a encarnação está aí para isso, para que a gente consiga fazer isso. E a energia desse instinto está concentrada no nosso chakra base. Ele é o chakra do instinto exatamente porque nós temos a sobrevivência. Se você, por exemplo, tiver que sair correndo de algo que está acontecendo, sei lá, começou um terremoto e você precisa correr, né? Correr muito, se salvar. O chakra que acende a energia, que te coloca potência para fazer tudo isso, está conectado inclusive com a glândula da adrenalina, vai colocar você em superexcitação e você consegue ultrapassar aquilo. Se você vai ser assaltado, precisa se defender, se você se depara com um animal violento e você ganha habilidades, audição, reflexo, velocidade, força, tudo isso por causa do chakra de base. Então ele dá vitalidade, poder, é ele que coloca a gente em movimento no mundo para dar poder de ação, para a gente fazer as coisas acontecerem. Então é um excelente chakra, mas que precisa estar equilibrado. Ele em desequilíbrio vai gerar tudo aquilo que a gente falou. O chakra sexual é a mesma coisa, né? É o chakra da criatividade, é o chakra que cria as coisas, ou seja, ele cria a vida, né? Tanto o homem quanto a mulher juntam parte da energia, juntam partes biológicas, e essa energia com a biologia vai fazer com que nasça uma nova vida física ali, né? Um corpo físico denso com um acoplamento de um espírito que está no processo etérico para poder se encaixar naquele físico e dar origem aqui ao mundo, ao processo de encarnação. Então um dos chakras mais importantes é o templo da vida, né? Dentro de nós é aquele que fabrica a vida. Ele em desequilíbrio vai nos trazer seríssimos problemas de questões sexuais, ele vai nos trazer uma repressão interna muito grande e por aí vai. Então a gente tem várias questões para
aprender sobre esse chakra para que a gente possa se organizar. O chakra umbilical vai trazer outros aspectos, ele que dá vitalidade para nós, vitalidade energética. Ele em descompensação, a gente fica apático, fica inseguro, a gente tem pouca energia, né? O chakra cardíaco vai trabalhar a nossa questão da compaixão, né? Se a gente não consegue evoluir, né, sem a caridade, como foi dito por Kardec, ou seguindo mesmo a questão de Jesus Cristo, que falou que nós devíamos amar uns aos outros como a nós mesmos, se nós não temos um equilíbrio entre os pontos negativos e positivos que nós agregamos no nosso chakra cardíaco, a gente não consegue ter compaixão, a gente trava esse chakra, bloqueando ele, a gente não consegue interagir com o mundo. Muitas vezes a gente quer, né, se desprender, por exemplo, de mágoas, de rancores, que estão todos os aspectos grudados aqui, né, nessa questão desorganizada dentro das nossas emoções, e o trabalho dentro desse chakra, aprendendo a movimentar as energias, ajuda a gente a depurar tudo isso e fazer com que as coisas aconteçam. Chakra laríngeo, a comunicação, o chakra frontal é a consciência, né, física, de conhecimento, de inteligência, de movimentação, de clareza. Tudo isso nos ajuda a entender o todo, a ter aquilo que a gente fala muito, que é discernimento, discernir as coisas com clareza. Isso ajuda muito e, é claro, para todos os médiuns não tem nem o que falar, o chakra coronário, né? Aquele que nos coloca em conexão com a espiritualidade, e é ele quem nos dá consciência espiritual, consciência do todo, consciência do grupo, não é mais consciência para mim, é a consciência de um bem maior, de algo muito maior, e é a nossa conexão realmente com o divino. Ou seja, se eu vou trabalhar a mediunidade, eu tenho que entender tudo isso, porque lembrem-se, existem dois lados. A gente vai ganhar uma capacidade de amigos espirituais muito fortes energeticamente para o lado positivo, alguns muito altos, outros medianos, outros muito rasteiros, mas todos trabalhando dentro do padrão positivo, e a gente vai ter também espíritos que vão querer atrapalhar, né? Muito inteligentes, medianos e muito simplórios, que não entendem muito, e a gente vai conviver com esses dois lados tentando trabalhar as nossas energias. Os obsessores vão pegar nos nossos desequilíbrios energéticos dentro dos nossos chakras. Então, se eu sou uma pessoa que cede muito ao instinto, muito raivosa, tudo eu brigo, tudo eu me irrito. Ah, o Uber atrasou, já tô irritado, tá vendo? Isso aqui, que esse mundo tá horrível. Minha mãe falou alguma coisa, poxa, que saco. Se é uma pessoa que vive irritado, vai no mercado, briga com o outro porque entraram na fila, porque o trânsito tá ruim, porque a gente tem muito disso. É uma pessoa que vive com adrenalina absurda o tempo inteiro, e a adrenalina vicia. Então a gente tem muitas pessoas encarnadas desequilibradas e trabalhadores mediúnicos desequilibrados com a energia do chakra base. E aprender a manipular, trabalhar ela, purificar ela, pode ajudar a conseguir estruturar esta questão energética, moral, para que a gente possa se tornar melhor e melhores ferramentas mediúnicas. Porque se a gente é menos acessível ao obsessor, a gente tem menos probabilidade de que o obsessor nos atrapalhe no trabalho mediúnico, tá? Ou até mesmo na nossa vida, na nossa casa, nas nossas coisas, para que tire de repente a gente de um trabalho mediúnico, que é o que acontece, uma das coisas que a gente falou. Puxa, eu comecei na espiritualidade, tudo virou de cabeça para baixo. Sim, porque às vezes eu mesmo comecei a ficar mais acessível, mais aberto energeticamente, não estou dando conta de purificar essas energias, essas falhas energéticas, o obsessor está se apropriando disso para mexer comigo. Se eu conseguir manipular essas energias, ele vai atacar alguém que não esteja, então alguém no meu trabalho, alguém na minha família, alguém que não esteja muito preparado para isso. E aí eu tenho que ter inteligência para orientar todo mundo, eu tenho que ter discernimento para entender como o todo funciona, para não deixar o meu padrão de energia cair e continuar no meu propósito. Se eu faço isso, eu aguento e eu permaneço no propósito. Eles começam a perceber que a gente não vai parar, que as coisas não vão mudar, eles começam a desistir e mudar a estratégia, porque não vão ficar o tempo todo tentando uma estratégia que não vai funcionar com alguém que não cai, que como dizia uma antiga professora minha, que era osso duro de roer. Então a gente tem que ficar atento a essas questões. É muito importante a gente entender como funciona a nossa energia, para que a gente entenda como a gente tem que praticar energeticamente para poder fazer um trabalho energético positivo, nos manter higienizado positivo. Um chakra muito importante, que também precisa ser bastante falado, é o chakra esplênico. É um chakra que está aqui do lado esquerdo, um pouco acima do umbigo, entre o umbigo e o cardíaco, e do lado esquerdo. As entidades utilizam muito este chakra, tanto para o positivo quanto para o negativo. Um obsessor vai tentar bloquear este chakra, ele conseguindo bloquear, como ele é um
um chakra depurador e trabalhador do processo vital, de energia vital, né? Colhedor de prana, energia divina, que é colocado aqui para que nós possamos fortalecer a nossa aura, para que a gente possa suavizar e fazer os processos de movimentação energética para expandir o nosso duplo etérico, para diminuir o nosso duplo etérico. E aí, dependendo de cada trabalho, se eu trabalho na desobsessão, se eu trabalho numa linha de socorro, se eu trabalho numa linha de atendimento geral ou de médica, cada uma dessas áreas tem um padrão de energia. E se eu não consigo fazer esta movimentação energética de expandir o duplo e reduzir o duplo, eu fico fora da linha de trabalho. Então eles acessam muito essa região para que a gente entupa ele, né, que eles consigam fazer o entupimento dessa região. Fazendo isso, a energia não depura, também não potencializa e a gente começa a intoxicar. É como se a gente não estivesse colocando para fora todas as densidades que a gente acaba gerando, exatamente por a gente estar encarnado, né? Os pensamentos negativos, um pensamento que às vezes não é muito legal, vai gerar uma irritação ou outra, vai gerar. O que a gente estava falando é de não viver nas irritações, mas a gente irrita, daqui a pouco esquece, transmuta, só que essa transmutação muitas vezes vai ser realizada aqui, e se a gente não consegue fazer, a gente começa a nos intoxicar, e isso é um grande prejudicial, porque pode realmente atrapalhar o processo mediúnico. Então entender que tudo que acontece energeticamente do esplênico e para baixo, né, que aí seria umbilical, sexual e o base, e a gente contornar toda essa estrutura energética e aprender a dominar ela, a gente vai ficar menos acessível aos obsessores e potencializando cada vez mais o nosso contato com as entidades espirituais. Mas veja bem, precisamos dominar essa energia, até porque energia de cura, muito da energia de cura que a gente usa vem do esplênico. Tá? Quando um médium, por exemplo, que faz cura, um reikiano que trabalha com energia de cura, um massagista, todas as pessoas que trabalham com algo que ela doa energia para curar o físico de alguém, a gente vai usar essa energia do esplênico, porque ela puxa a energia do umbilical e ela puxa a energia do chakra sexual. Faz a transmutação dessas duas energias e essa fusão de energia de vitalidade do umbilical mais a energia geradora de vida, né, que é a que gera vida dentro do nosso sexual, a gente consegue ajudar a manipular a energia, as entidades utilizarem essa energia para manipular e fazer os processos de cura ou alívio, né, que acontecem no físico das pessoas. O cardíaco nosso vai utilizar para ajudar a fazer o equilíbrio energético do perispírito, do duplo etérico, mas essa energia mais densa que a gente tem de umbilical e sexual muitas vezes vai ser trabalhado no esplênico para poder fazer os processos de cura mais densos acontecerem. Então a gente tem que entender tudo isso. Olha como a parte bioenergética, se a gente não entende como fazer as manipulações, proteger a nossa energia dos obsessores, potencializar esta energia para que as entidades possam utilizar, a gente acaba não sendo ferramentas tão potenciais, ou a gente vai continuar fazendo. Puxa, eu fiz 20 anos de mediunidade, sempre trabalhei com cura, nunca me preocupei com isso, está tudo certo. Sim, mas você sabe como é que está o processo por trás de tudo isso? Às vezes nós somos um médium que deveria estar numa categoria de aprendizado 10 e a gente está numa de 3, porque tudo que a gente não faz tem uma entidade aqui gastando uma baita energia para fazer, né, a parte que a gente não consegue fazer. Então a gente entra na casa, tá tudo desregulado, já vem um monte de entidade, tem que purificar a gente, depurar, trocar energia, segura, isola a energia, porque a gente também não pode, se a gente fez tudo conscientemente, a gente tem que absorver a responsabilidade daquilo que a gente deixou de fazer, se conhecia, e aí tem que tirar tudo para depois eles colocarem tudo de novo. Então eles tiram, purificam, preparam, tal. É uma correria danada, gasta-se muita energia que dera para estar sendo gasta para ajudar alguém, e aí a gente tá pronto, aí faz o trabalho, parece que a gente fez tudo maravilhosamente bem, mas tinha um grupo absurdo fazendo um baita de um trabalho para que ele pudesse usar a nossa energia mais ou menos purificada. E aí o que era pra gente fazer uma capacidade de ajuda de 100%, a gente fez 30, fez 20, fez 50, e aí a gente não consegue muitas vezes ajudar o máximo possível que dá. E as entidades de luz nunca vão falar pra gente: olha, você não é o suficiente, olha, você não tá fazendo o lado, tá dando trabalho, olha, complicado. Eles vão falar assim: olha, não esqueçam de rezar mais, olha, presta atenção no preparo energético que vocês precisam fazer, olha, vai estudar, vocês precisam estudar, cuidado com os pensamentos, cuidado com o comportamento, cuidado por onde vocês andam, e por aí vai. Eles vão dando os toques e nós temos que assumir a responsabilidade de absorver, procurar o conhecimento e fazer a prática para auxiliar os nossos amigos espirituais que estão fora, esperando que a gente amadureça, né, energeticamente, para podermos trabalhar em conjunto.
não como babás nossa lá trabalhando para que eles possam usar um pouquinho de energia que a gente possa dar porque a gente não está purificado. Então é muito importante a gente ter esse tipo de conhecimento porque eles dependem, né, de nós e a nossa própria evolução, o nosso próprio processo kármico depende disso para que a gente possa fazer aquilo que viemos fazer aqui na Terra. Vamos para as dicas, né? É sempre importante a gente dar algumas dicas aqui. Dentro de algumas dicas energéticas, a primeira de todas é vai estudar, né? A primeira de todas é ela. Eu vou dar algumas dicas energéticas, mas eu vou citar alguns livros que eu acho que é sempre importante. Esse livro aqui, que é o Teoria dos Chakras do Hiroshi Motoyama, é um excelente livro. A primeira parte dele fala sobre yoga, então quem não é ligado na parte da yoga, não se force em ler, porque às vezes você vai perder um baita de um livro porque você achou que o livro era de yoga, tá? Mas da metade para o final, mais ou menos aqui, ele vai começar só a falar de chakras. E ele tem um estudo muito interessante de chakras, fácil de entender, fácil de ler e explica chakra a chakra, então muito importante de estudar este livro. Um outro livro, um pouco mais complexo, inclusive o Hiroshi Motoyama traz muita coisa deste livro, chama Os Chakras, do Leadbeater. É um livro importantíssimo para quem quer entender energia, tá? Não fala só de chakra, mas traz os chakras, e esse cara foi estudar lá com os hindus, os caras que realmente tinham conhecimento de chakra. É um baita livro para entender, mas é assim, é um livro de estudo, não é um livro de leitura, então para estudar ele, bota um caderno do lado, caneta, anota, é um capítulo por vez, bota o Google do lado, porque vocês vão ter que pesquisar um monte de coisa antiga, porque esse livro foi feito em 1920, ou seja, tem muitas referências de coisas que a gente não entende, então é importante estudar, tá? É um livro fininho, mas é um baita de um livro difícil, mas muito importante. Outro livro do Leadbeater com a Annie Besant, é muito legal, muito importante a gente entender formas de pensamento, é por isso que, né, falam para a gente tomar cuidado com os nossos pensamentos. Aqui explica com imagens, né, como funcionam os nossos pensamentos, o que a gente vibra quando ouve uma música, quando pensa algo negativo, quando a gente tem vícios. Baita de um livro importantíssimo para estudo disso. Outro livro do Leadbeater, O Homem Visível e Invisível, um excelente livro, fala todos os aspectos de aura e cores de aura, muito importante para estudo também de bioenergia, e por aí vai. Tem bastante livro, eu vou indicar só esses 4 para que vocês possam começar a olhar. Tem um outro muito importante que eu separei aqui, esse aqui é o Elucidações do Além, do Ramatiz, fala muito de duplo etérico, mediunidade, explica o que é prana, fala um pouco de chakra, dá um contexto maior sobre o que é a bioenergia, né, que a gente acabou de falar, mas voltada também, principalmente, com contexto mediúnico, obsessivo e de ambientes, que a gente fala muito de tomar cuidado com os ambientes. Este livro traz muito dessas informações que são muito importantes, tá bom? Mas vamos lá, vamos dar algumas dicas de preparo. Então, primeira coisa, higiene. A gente toma banho todos os dias e a preparação para um trabalho mediúnico é todo dia, é como um escovar dos dentes. Se a gente não escova os dentes, a gente tem bactérias na boca que mais para frente vão se tornar uma cárie. A gente pode pegar a bactéria e ir limpando ela todos os dias, então ela não toma conta. A mesma coisa energeticamente, a gente vai pegar as bactérias, porque bioenergia está em tudo, e a energia pesada dos pensamentos do nosso globo está nos afetando, está nos impactando no nosso trabalho, no nosso dia a dia, num shopping que a gente vai. Então a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente vai ser sempre atacado energeticamente. E quanto mais potencial de ajuda você puder fazer, mais luz você acaba emanando, mais uma marca maior tem em você, e os obsessores vão enxergar você como alguma coisa negativa para eles, e eles virão atrás de você. Se você não souber fazer essa manipulação energética, muito provavelmente você acaba cedendo, né, aos ataques energéticos. Então, a higienização energética é a mesma coisa do banho, do escovar dos dentes, é todo dia, né? Então, puxa, pulei um dia ou outro, não tem problema? Não, não tem problema, mas tem que ter consistência, tem que ser com efetividade. Vai sair de casa, proteção. Vocês vão ter que proteger chakra umbilical, chakra esplênico, chakra sexual e chakra base. São os 4 chakras que são mais atacados dentro do nosso espectro de energia, porque é exatamente onde a gente tem os desequilíbrios. Então a gente tem que procurar melhorar, né, os nossos equilíbrios, mas só de bloquear as energias já vai ajudar bastante a você não ter nenhum tipo de problema. Se você quiser mentalizar um tampão mesmo, não precisa colocar, igual o pessoal faz, fita isolante, esparadrapo, nada disso. Mentaliza uma energia bloqueando e fecha estas energias de baixo e acabou. Vá fazer as suas coisas. Principalmente se você vai num hospital, se você vai em lugares onde as pessoas têm muito sofrimento, muita dor, faça esses bloqueios energéticos. Saiu,
fora da sua casa, o ambiente está todo poluído. Quando você voltar é a mesma coisa, né? A poluição vai pegar na sua pele, você vai tomar um banho, vai se higienizar, trocar de roupa, a energia é a mesma coisa. Você precisa tomar um banho energético. 5 minutinhos que você senta, mentaliza uma luz branca vindo de cima e fazendo a higienização de toda a energia. Se quiser colocar a luz branca na mão e passando no corpo e fazendo essa energização, essa limpeza energética de todos os chakras, de toda a sua aura, já vai ajudar muito para poder descarregar e dissolver parte de qualquer energia que você possa ter carregado ao longo do seu dia. E aí, para complementar, para que você se fortaleça de novo, porque às vezes você perdeu muita energia, e lembre-se, você pode ter sido atacado ali no seu esplênico, né, com alguma energia mais densa, e na hora de limpar você limpou, mas precisa fazer a vitalidade. Então coloca uma energia luz amarela ou dourada entrando de fora para dentro, mentaliza o alto, né, enchendo essa região do chakra esplênico, do chakra umbilical e do chakra cardíaco com essa mesma luz para você equilibrar. O chakra cardíaco vai te colocar em estado mais equilibrado, mais o amarelo com vitalidade porque é durante o dia, você precisa ainda trabalhar e tudo mais, senão você começa a botar a energia, por exemplo, o verde que o pessoal utiliza, te acalma demais e às vezes você precisa de energia para trabalhar. Bota o esplênico para absorver essa energia e o umbilical também, isso vai te dar vitalidade e você consegue tocar o seu dia de trabalho normalmente. Só essas duas coisas, entre sair, higienizar quando voltou e fortalecer para se manter sempre equilibrado, já vai ajudar muito na sua energia, né? Tem muitas coisas que, por exemplo, a Umbanda ajuda, fazer uma defumação, tem várias técnicas que a gente pode falar, eu já falei várias coisas aqui nos vídeos, mas equilibrar a sua própria energia já vai ajudar muito, né? Os pensamentos são importantíssimos, não dá pra gente viver sem controlar os nossos pensamentos. Como eu falei, tem um livro só especificando sobre isso. Formas de pensamento são algo que atraem o obsessor absurdamente e facilitam, né, com que eles possam entrar. Fora que mesmo quando não tem um obsessor, isso causa um dano energético absurdo na nossa energia e o que atrapalha muito os trabalhos espirituais. Então é muito importante vigiar o pensamento, muito importante ponderar os lugares onde a gente circula. Cuidado, se você vive em bares, vive em restaurante, vive em lugares onde as pessoas estão desequilibradas, lembra que a gente falou? Medo, raiva e prazer. As pessoas já passaram pela fase de medo, estão no processo de raiva, saturados de uma vida de vários problemas e elas vão procurar prazer na bebida, no cigarro, nas drogas, no álcool e nos ambientes promíscuos, né? Onde as pessoas vão buscar o prazer. Então bares, restaurantes, pubs, lugares que tem muita gente querendo escapar da realidade, a cabeça deles já passou por todos os processos de medo, raiva, problemas que geraram e é ali onde eles vão descarregar boa parte dessa energia. Se você é um médium, está aberto para o trabalho, mas ainda também tem os seus desequilíbrios, você vai fazer assim, puxar tudo naquele ambiente. Então imagina o trabalho que não vai dar depois quando você chegar para trabalhar numa casa espírita. Então tem que tomar muito cuidado, né? Seja numa umbanda, seja onde você trabalhar, até mesmo no seu trabalho, né, de energia, um reikiano, uma pessoa que trabalha com cura prânica ou qualquer tipo de cura que trabalhe com as questões energéticas. Então é preciso tomar muito cuidado e escolher os lugares onde você vai. Poxa, mas um amigo meu de infância resolveu fazer um aniversário no bar, eu não vou... Vai, faz os seus bloqueios, vá, sabendo que você vai absorver a energia do ambiente. Quando você voltar, você faz todo o padrão de preparação energética e tome os seus cuidados, os seus devidos cuidados, tá bom? É muito importante ter consciência de que você está no mundo, precisa viver o mundo, mas se você está trabalhando energeticamente, você também precisa tomar os cuidados energéticos. É a mesma coisa que você vai fazer uma cirurgia e o médico que vai fazer a cirurgia em você, ele está alcoolizado, rolou na lama porque estava num evento que choveu, chegou todo enlameado e vai fazer a cirurgia com você alcoolizado e cheio de lama. Você não vai querer, né? É a mesma coisa, ele precisa fazer a asepsia toda para te abrir e operar e ele, alcoolizado, talvez não consiga fazer o trabalho da forma correta. Um trabalho mediúnico, um trabalhador energético tem a mesma responsabilidade e precisa cuidar da sua ferramenta de trabalho. O nosso corpo e a nossa energia é a ferramenta de trabalho que nós utilizamos para cuidar e doar para os outros. Então a gente tem que ter muita responsabilidade em entender o que a gente está fazendo. Bom, esse vídeo ficou um pouquinho grande, mas eu espero que ele possa trazer um pouco de clareza, né, nessas questões. Eu vou dar sequência em vários vídeos com perguntas que as pessoas, ou afirmações que as pessoas fazem, como aquelas que eu disse, né? Puxa, eu vou ajudar alguém, toda vez que eu ajudo eu tomo um tranco. Então eu parei de fazer a caridade porque minha vida é sempre prejudicada. Eu vou dar passe, eu sinto mal, como é que isso funciona? Então eu vou fazer uma sequência de vídeos falando sobre essas questões, talvez os vídeos mais curtos, mas dando algumas práticas e algumas dicas para auxiliar nessas questões energéticas. Mas eu repito, é muito importante que se
estude, aprofunde dentro dos conhecimentos de bioenergia, chakras e tudo mais, para que a gente possa se tornar cada vez mais ferramentas mais importantes para a espiritualidade e para nós, né? Bom, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, eu espero que você compreenda que estes conhecimentos são enormes e profundos, não dá para a gente tratar aqui com um vídeo de 20, 30, 40 minutos, né? Eu tenho um curso, por exemplo, de bioenergia, que são 10 horas de curso, e ainda assim é só a parte base, ainda não aprofunda em todas as outras, então é um estudo de vida, prática para a vida inteira e para todos os dias, né? Se comprometa a fazer um pouquinho a cada dia, não precisa fazer muita coisa, mas um pouquinho todo dia já faz a diferença, e vocês vão percebendo, busquem essa informação. O que eu falo aqui é o que eu aprendi com as entidades, tudo que eu já estudei e o que eu já pratiquei. Não significa que vai funcionar para você, não significa que é 100% certo, né? Os conhecimentos são vastos, a espiritualidade é algo imensa e que a gente muitas vezes sabe um pouquinho no meio de um turbilhão de conhecimentos que ainda a gente precisa amadurecer muito para poder aprender, mas essa é a minha contribuição de comunicação, poder clarear e trazer um pouco daquilo que eu aprendo, daquilo que eu aplico no meu dia a dia, para que de repente eu possa auxiliar mais alguém que esteja interessado nos mesmos conhecimentos. Mas eu sempre digo, não acredite cegamente em tudo que eu falo ou que qualquer pessoa fale, é importante que você tire as suas próprias conclusões estudando, praticando e avaliando resultados. A gente se vê num próximo vídeo e até lá!